Interface Zero, o 20º livro que eu estou lendo para o meu projeto de ler 36.500 páginas de livros até o final do ano, o que seria basicamente ler 100 páginas por dia, e com ele eu termino a leitura de 7.492 páginas. Esse aqui é um livro de RPG, o primeiro livro de RPG que eu completei este ano. Eu estou um pouquinho atrasado na minha leitura de RPGs, para ser bastante sincero. E ele, como dá pra ver, a capa já dá um indício, é um RPG cyberpunk, que foi publicado pela Pensamento Coletivo alguns anos atrás, e ele utiliza o sistema de regras do Savage Worlds. E assim, ele é um sistema cyberpunk que eu gosto bastante, e a leitura do livro, tem uma parte dela foi bastante prazerosa mesmo, de estar lendo assim, de conhecer a ambientação, de estar vendo assim como é essa proposta de mundo cyberpunk, e outra parte, apesar de ser interessante, não foi tão divertida numa leitura assim corrida para quem está lendo, não para investigar regras ou para ler minúcias, mas por ler, digamos, por prazer, o livro por inteiro não foi tão interessante, ainda que não seja ruim, mas vou explicar esses detalhes. Então, o que eu curto no Interface Zero é que ele foi planejado, ele foi confeccionado para ser um cyberpunk que é o futuro dos nossos tempos. Ele não é um futuro dos anos 80, como era o Neuromancer, porque o Neuromancer foi escrito nos anos 80, e não segue essa tendência como muitas obras cyberpunk vieram a fazer depois, como se fosse uma espécie de necessidade do cyberpunk ser o futuro dos anos 80 e não do nosso mundo contemporâneo. Afinal, os anos 80 são 80 anos atrás, 80 anos atrás não, 40 anos atrás, e não havia nem ideia de que tecnologias como telefone celular, máquinas fotográficas que hoje em dia estão no telefone celular, iriam existir da forma como temos hoje, e a ideia de realidade aumentada ainda era muito distante do que a gente pode vislumbrar hoje. Então, esse Interface Zero eu acho bem interessante justamente por causa disso. Ele não pega aquele punk dos anos 80, ele pega por volta de 2010, que foi o ano mais ou menos que ele começou a ser concebido, e segue a partir daí. Então, ele não é aquele lance de se conectar nas coisas com cabos, de ter um console que nem daqueles dos hackers, dos jockeys de computador que tem no Neuromancer, que você conecta na Tempora e fica digitando lá. Não, ele é muito baseado na questão da realidade aumentada, na hiperrealidade. Então, o mundo do Interface Zero, você não necessariamente entra na Matrix, no mundo virtual. O mundo virtual se mistura com o real, porque todas as pessoas têm uma visualização, praticamente todo mundo tem um aparelho implantado no cérebro chamado TAP, que é o Tendril Access Processor, que seria basicamente o Interface Zero, que é um aparelho que permite a pessoa se conectar com a rede, se conectar com as coisas ao seu redor e enxergar na realidade aumentada. Então, tipo, você sai na rua e você não tem letreiros de outdoors, por exemplo, você tem hologramas digitais que só existem na realidade aumentada e que ficam lá se movendo, se mexendo, iluminando ao redor dele, assim, várias e várias coisas ao seu redor, e que inclusive a pessoa poderia manipular essas coisas. Por exemplo, você passa na fachada de uma loja e tem lá super promoção, compre agora tal coisa. Isso assim, como se fosse um pop-up tridimensional, holográfico, girando lá, pedindo clique aqui, compre já, e você clica nele com sua mão à distância, e isso já está fazendo uma interação digital, uma interação através da internet, e você já comprou a parada que vai ser enviada para sua casa, e nisso você vai andando na rua, você usa seu GPS, que ele vai estar na sua cabeça, ele vai apontando diretamente, lançando informações para o seu campo visual, mostrando uma linha assim para você seguir, enquanto vários serviços vão passando, provavelmente vários spams vão tentando chamar a sua atenção, e então uma realidade assim que mistura de fato real e virtual no cotidiano, e isso é uma perspectiva muito interessante, até porque hoje em dia talvez seja talvez o mais factível quando a gente tenta imaginar um futuro
com a ideia do cyber, né, com a ideia do cyberpunk, e não aquele lance em que você tem muitos cabos e o cara, quando vai se conectar, ele se conecta, faz uma projeção dele numa rede, numa realidade alternativa digital, como acontece em Neuromancer, como acontecia em Shadowrun, como acontecia em Cyberpunk 2020 e tudo mais. Então eu acho uma perspectiva muito interessante. E, assim, é muito legal o Interface Zero. Ele tem várias ideias que, assim, quando eu estava tentando pensar em como formular um cyberpunk, eram objetivos que eu queria ter quando eu estava tentando formular uma ideia cyberpunk. E ele usa muito desses objetivos que eu tinha, que eu achava interessante para pensar no cyberpunk moderno. E então tá tudo aqui, de forma que é interessante para mim, que às vezes eu tento escrever história cyberpunk. Mas eu até escrevi um conto recentemente, ambientado numa Salvador cyberpunk. E é interessante para mim que eu tento escrever essas coisas, porque eu vejo aqui uma forma de, uma espécie de teste desses conceitos, esses conceitos estruturados em outro tipo de ficção, uma coisa que eu realmente posso usar para me inspirar, uma coisa que eu posso usar para fazer comparações de ideias, então é um lance muito legal. Esse jogo aqui, diferente do RPG Shadowrun, que eu diria que é o RPG Cyberpunk mais conhecido, ele não tem elementos de fantasia, ele tem os elementos mais só de ficção científica mesmo, o que envolve um trope de ficção científica, que são poderes telecinéticos, pessoas com poderes telecinéticos, que são umas pessoas que são chamadas de Zix, que são pessoas que desenvolveram esses poderes mentais, é considerado um lance de ficção científica, e além disso tem toda uma abordagem de meta-humanidade, que foi uma tendência que começou a surgir não só no cyberpunk, como na ficção científica, e que o próprio Neuromancer toca esse tema da meta-humanidade, mas... não, meta-humanidade não, transhumanidade, ou pós-humanidade, e o Interface Zero aborda completamente de cabeça. Por exemplo, aqui você tem humanos normais, você tem humanos 2.0, que são humanos que foram manipulados geneticamente, embriões manipulados geneticamente para nascerem com características consideradas superiores, características consideradas mais interessantes para a pessoa. Tipo, o cara nascer mais inteligente, mais rápido, mais bonito para os padrões desse mundo e etc. A gente tem androides, que são seres artificiais com inteligência artificial plenamente desenvolvida. Você tem os... deixa eu ter uma lista aqui de... não são exatamente raças, né? Mas dentro de uma ideia de RPG, é como se... na verdade, ele chama até de raça mesmo. E dentro de RPG é como se fosse uma comparação tosca com D&D, seria tipo humano, elfo e tudo mais, e esse tipo de coisa. Cadê mais? Poxa. E assim, a gente tem até inclusive um conceito de... tem os ciborgues, obviamente, que são pessoas que têm tanta partes mecânicas implantadas que são quase mais máquina do que humano. Tem os simulacros, que não são exatamente androides, porque eles são meio que, como posso dizer, são quase biológicos. Eles são basicamente os replicantes de Blade Runner, com um tempo de vida diminuído e confeccionados para servir a certas funções. Em geral, normalmente funções administrativas ou corporativas, ou para atividades sexuais, ou para servirem de soldados e lutar em guerras. A gente tem os bioroides, que são uma espécie de androide, mas que eles não utilizam tantas partes artificiais, eles são inteligência artificial e um corpo biológico. E tem os híbridos, que seriam humanos que passaram por uma espécie de tratamento de DNA que misturou o DNA deles com animais. Então você pode ter pessoas com características de lobos, de gatos, os japoneses devem adorar, né? E outros elementos. Tem até aqui uma foto de um híbrido de rinoceronte, que dá para dar bem uma ideia de como seria esse híbrido. O que eu acho um conceito interessante. Ele não é fantástico, mas é quase como se fosse uma raça de fantasia, né? Já que por exemplo, em Dungeons and Dragons você tem os homens-gato, você tem lobisomens e tudo mais. Então, é uma espécie de raça de fantasia, mas com um background de ficção científica e muito atrelado
ao conceito de pós-humanidade ou transhumanidade. Então, assim, ele usa muitos conceitos de ficção científica bem atuais, ou pelo menos que eram atuais na época em que ele foi concebido, e eu acho que é um cyberpunk que, assim, eu gosto daquele cyberpunk que pega dos anos 80. Mas o Interface Zero, com essas coisas assim mais modernas, pegando um cyberpunk, o futuro da gente, e não o futuro de um passado que não tem mais como produzir o futuro dos cyberpunks oitentistas, é uma proposta muito interessante, uma proposta muito legal. E eu diria que dos cyberpunks mais conhecidos no mercado, que, por exemplo, o Shadowrun, o Interface, tem o Shadowrun, tem o Cyberpunk 2020, Cyberpunk 2005, o Cyberpunk Red, e o Interface Zero, é a ambientação que eu mais curto. E de uma amiga minha, até quando tava conversando, falando sobre esse cenário, ela falou, pô, não é exatamente um cyberpunk, é como se fosse um cyberemo. E por que isso? Porque a música punk, a música do rock, ela não existe tanto assim no Interface Zero como como rolava no Neuromancer. São músicas baseadas no que a gente tem hoje, então são extrapolação do trap, do, sei lá, psytrance ou coisa do tipo, do pop, de coisas tipo baby metal e aqueles coreanos de boy band coreana, então pega essas coisas e extrapola, embora claro que numa ambientação dessas, músicas como rock ou heavy metal acabam sempre tendo lugar deles, mas é interessante porque você pega e é um futuro que a gente vê como reconhecível mais assim da cultura que a gente tem hoje em dia e não uma cultura que já passou. Então, nesse ponto, eu gosto muito do Interface.0. Uma parte do livro que eu não curti tanto a leitura foi a parte que fala sobre as várias nações do livro. Assim, bem umas 100 páginas do livro, e ele tem 120 páginas do livro, e ele tem umas 350 páginas, ele fala do mundo. E o que quer dizer ele falar do mundo? Ele pega... Aqui, ó, tem até o capítulo aqui. O mundo. Ele pega e vai falando sobre vários países e regiões do mundo. O meio oeste, o Japão, a Ásia, a Rússia. Uma página para falar do Brasil. Não, meia página para falar do Brasil. Estados Unidos, a África, a Europa. Vai falando sobre várias coisas. E vários países ganham assim uma coluna, ou ganham uma página, ou ganham uma página dupla e tudo mais. E, de certo ponto de vista, é interessante para um mestre que quer pegar assim uma região. Não, vou pegar essa região aqui e vou mostrar porque esse aqui tem uma proposta interessante. É interessante para mestres que querem fazer isso. No entanto, o que acontece? Para alguém como eu, queria ler o livro de capa do início ao fim e aproveitar o que o livro tinha para trazer, ficou muito maçante a leitura dessa parte do livro, porque você lia um pouquinho sobre um país e já trocava para outro. Então você acaba não definindo nada, só lançando ideias, 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 e as coisas não colavam na cabeça. Esse capítulo, como foi construído, é muito bom para você ler assim bem por cima alguns lugares que você tem interesse, pegar as ideias, fazer suas aventuras e olhar assim, pô, curti essa ideia, vou usar esse aqui. E nem exatamente ler o resto nem parar exatamente para ler o resto, ou ler só por cima. Uma leitura assim, de início a fim, acabou sendo bem cansativa. Mas como eu falei, ele funciona do tipo, você passa o olho assim, pô, gostei da ideia aqui do que está acontecendo na Rússia, dessa guerra aqui que estão tendo com a China, dessa região que foi dominada pela China, então quero fazer uma aventura aqui, quero fazer uma história aqui. Aí você lê mais aquele pedaço com mais afinco, com mais atenção e formula a sua história. Então, funciona desse jeito, o que não é problema nenhum, mas para mim, que foi lendo do início ao fim, acabou sendo bem, bem chatinha essa leitura dessa parte, o que foi um dos grandes motivos por eu ter demorado de ler esse livro. Mas ainda assim é bem interessante, eu gosto do que o autor fez com a parte geopolítica, eu gosto das extrapolações que foram sendo feitas, embora o próprio autor ele tenha algumas críticas sobre o próprio trabalho dele, e na edição mais recente, que não chegou no Brasil, que é a Interface 3.0, ele fez algumas mudanças nessa questão geopolíticas, porque alguns elementos ele achou muito exagerados, fantasiosos demais. Mas eu curti a leitura, eu curti as propostas que ele faz sobre esses países, como a política foi evoluindo, como a tecnologia foi evoluindo. Eu curti mesmo e é um cenário que eu usaria para jogar. E embora eu fique com a impressão de que assim, eu queria mais de ver desse cenário. E embora como o livro não precisa apresentar o sistema do Savage Worlds, porque você precisa do livro básico do Shadow Worlds para estar jogando, ele se dedica bastante a cenário, mas eu queria ver mais sobre o cotidiano do lugar, eu queria ver mais sobre o dia a dia das pessoas,
pessoas, a cultura das pessoas. Esse livro traz isso, mas acabam sendo mais as pinceladas básicas do que algo mais aprofundado. E é notório de livros de RPG que fazem isso mesmo. Um livro desse aqui costuma ser introdutório e em suplementos ele vai sendo expandindo isso. Só que infelizmente no Brasil não chegaram os suplementos. Eu tenho que até dar uma olhada, uma lida em inglês, porque realmente tenho interesse em ver mais sobre esse mundo, mais sobre a concepção desse mundo, então é uma leitura que vai ser bem-vinda para mim. E são coisas que eu queria ter visto mais. Agora, outra crítica que eu faço aqui, nesse capítulo de um mundo, para mim seria mais interessante até se fosse focado em uma região, focado mesmo em uma região e tipo delineado tipo 30 páginas numa cidade só. E ele até faz mais ou menos isso, que Chicago é uma cidade que é mais bem delineada nesse livro, e eu acharia mais interessante se suprimisse informações sobre alguns lugares e se focasse mais em Chicago. Chicago ganhasse, sei lá, o triplo de páginas para você conhecer bem um lugar assim e pensar, porra, conheço muito bem esse lugar aqui, dá pra fazer uma aventura aqui foda. Eu acharia muito mais interessante desse jeito, porque eu gosto dos livros de RPGs que fazem tipo, como por exemplo o livro Chicago de Vampiro à Máscara, quinta edição. Todas as edições, na verdade, de Vampiro à Máscara fazem isso na cidade de Chicago, que você pega um livro de 200, 300 50 páginas e fala só sobre uma cidade com vários NPCs, várias organizações, vários detalhes para você sentir que conhece bem o lugar, sentir que conhece bem aquele panorama e conseguir criar o que quiser. Mas eu gostei bastante do livro, e em especial essa cidade de Chicago, como eu falei, que foi mais delineada, e assim a Chicago que o autor formula aqui é quase o básico que você precisa de uma cidade cyberpunk. Tem tudo nessa cidade. Ele vai falando, ele não se debruça tanto assim na cidade, apesar de ser o lugar que ele coloca mais esforço, mas dá pra ver que ele vai lançando vários elementos e todo tipo de história você pode estar formulando na cidade de Chicago. E eu curti bastante, eu queria ver um suplemento falando mais sobre a cidade de Chicago aqui em Interface Zero 2.0. Mas então, outra crítica que eu tenho é que eu falei sobre todo esse lance da realidade aumentada, que eu acho que é para onde o Cyberpunk precisa explorar e que não explorou tudo bem, muito bem. E, no entanto, assim, o livro ele coloca muito bem essa ideia. Só que o que acontece? A arte não acompanha tanto isso. E é uma coisa que eu vejo muito. Muitas coisas na ficção já usam ficção literária já usam essa ideia da realidade aumentada com bastante afinco. No entanto, a arte visual, os artistas, os desenhistas, ilustradores ainda não conseguiram apresentar isso de uma forma que eu acho assim que traz isso à tona, mostra assim, ó, é assim essa realidade, é assim a mistura da realidade aumentada com o real. E eu senti falta de ilustrações assim nesse livro. Eu acho que o livro descreve uma coisa que as ilustrações não conseguem muito bem acompanhar ou apresentar. O que de certa forma é chato, mas como eu falei, não é uma coisa desse livro. Se você procurar a realidade aumentada cyberpunk em imagens no Google, você não vai achar tantas que realmente satisfaçam. Então é isso. Mas assim, Interface Zero 2.0 é um livro bastante legal. Eu acho que ele formou um cyberpunk muito bem feito, muito coeso e bem atual. E ele acerta tanto que outros RPGs que surgiram mais antigos e que foram tem mais anos e que foram sendo atualizados, envolvidos ao longo do tempo, eles também foram evoluindo para chegar a uma proposta semelhante a esse. Shadowrun, ele faz uma reformulação na internet. Tem uma época que ele nem tem matriz, é tudo realidade aumentada e usa uma coisa parecida com o TEP e vários conceitos que se assemelham ao Interface Zero 2.0. Eu não digo que foi o Interface Zero que fomentou isso, provavelmente foi uma convergência de ideias que já estavam sendo usadas em literatura de ficção científica, em literatura que se propunha futuros diferentes do futuro que a gente vê em Neuromancer, e acabou sendo abraçado por tanto Shadowrun quanto Cyberpunk Red, mostrando que é realmente uma tendência interessante para se estar mostrando no Cyberpunk, e que o Interface 1.0, em minha opinião, acerta bastante. Mas por enquanto é isso. Em últimos detalhes, você só precisa desse livro e o livro básico de Savage Worlds para estar jogando com esse sistema, e o Interface 1.0 consegue, portanto, ser bastante focado no cenário da ambientação, mas ele traz regras para estar jogando em ambientações cyberpunk, e eu acho que são regras coisas suficientes, embora provavelmente sistemas trazendo mais regras, suplementos trazendo mais regras para os, como posso dizer,
cyberware, essas coisas, braços mecânicos, olhos biônicos e tudo mais que tem em coisas cyberpunk, suplementos trazendo mais disso e mais regras para a internet, para invasões de hackeamento e tudo mais, seriam muito bem-vindos, embora esse livro aqui já seja suficiente para se estar jogando muito bem em Interface Zero 2.0. 2.0, 2.0, enfim. Mas é isso, espero que tenham gostado desse meu vídeo. Como eu falei nesse meu projeto de ler pelo menos 36.500 páginas, eu vou estar lendo literatura, RPG e livros acadêmicos, embora o foco seja literatura, e aqui foi um dos livros de RPG que eu li, estou trazendo para vocês, e na verdade em breve eu vou estar trazendo outro, que é o Burning Wheel, que eu também li recentemente e que adorei. Mas por enquanto é só, espero que tenham curtido esse vídeo. Se chegaram aqui e não se inscreveram no canal, peço que se inscreva no meu canal. Mas eu vou ficando nessa e até a próxima.